Bom, dando continuidade ao nosso estudo de medidas elétricas, nessa aula 2 trataremos dos erros absoluto, relativo, relativo percentual e partes por milhão, tá? A ideia básica é a seguinte: sempre que você tiver uma diferença entre o valor medido e o valor real, você vai ter um erro de medição. Essa figura 1 procura nos apresentar justamente esse aspecto, tá? O valor medido, quando subtraído do valor real, vai nos apresentar o erro de medição. Perceba ainda que o valor real nada mais é do que o valor desejado, ok? Enquanto que o valor medido é o valor que você tem disponível, né? O valor que você, através da medição, você obteve. Então a ideia central é, sempre que o valor medido for diferente do valor real, teremos um erro de medição. Nesse contexto, o primeiro erro que a gente vai apresentar aí para vocês é o erro absoluto, ok? Representado pelo ΔV. A definição seria: trata-se da diferença algébrica entre o valor medido, VM, e o seu valor verdadeiro, também chamado de valor real, ou ainda o valor aceito como verdadeiro. Okay? Então, o erro absoluto, ΔV, é diferença algébrica entre o valor medido e o valor verdadeiro. O detalhe aí é o seguinte: esse valor verdadeiro ele pode ser chamado de valor real ou ainda de valor aceito como verdadeiro. Algumas bibliografias fazem alusão a esse termo ainda como valor exato, ok? Entretanto, a gente vai utilizar mais esse conceito de valor verdadeiro. Então, só reforçando, erro absoluto, ΔV, diferença algébrica entre o valor medido, VM, e o valor real, que é o VE. Matematicamente, transcrevendo aquilo ali para uma equação, isso que a gente acabou de explicar para uma equação, você vai chegar nessa equação 1 aí, ó. ΔV, que é o erro absoluto, é igual a VM menos VE, né? O valor medido e valor real, ok? Caso os valores de VM e VE coincidam, ou seja, você não tem erro, por quê? Porque você não tem diferença entre os mesmos. Então ele diz, ó, caso os valores de VM e VE coincidam, não teremos erro absoluto, ou mesmo poderá ser descrito como sendo o quê? Nulo, ok? Obviamente a diferença entre eles seria o quê? Seria zero, né? VM igual a VE, a diferença entre eles daria zero, consequentemente o erro absoluto seria nulo, ou ainda a gente pode dizer que ele não teremos erro absoluto. A figura 2 procura exemplificar isso aí, tá? A gente sabe que no caso dos resistores tem a questão da tolerância, né? A quarta faixa representa a tolerância, mas desconsiderando esse aspecto da tolerância, considerando unicamente o valor nominal, você tem um resistor aí de 3.200 ohms, ok? O valor nominal dele seria 3.200 ohms. Consequentemente, esse valor eu vou atribuir como sendo o meu valor real, ok? Que seria o meu VE, né? Ao utilizar um ohmímetro, um instrumento destinado à medição de resistência elétrica, o instrumento me indicou a resistência de 3.100 ohms, ou seja, o meu valor medido igual a 3.100. Nessa situação que está apresentada aí na figura 2, está havendo uma diferença entre o valor indicado pelo instrumento, que é o valor medido, e o valor real. Sempre que houver a diferença, como a gente viu, a gente vai ter um erro de medição, ok? Então, ó, esse erro absoluto, representado pelo ΔV que a gente viu, você pode ter basicamente duas situações: o erro cometido por excesso, que é quando o valor medido é maior que o valor real, ou o erro cometido por falta, quando o valor medido é menor que o valor real. Então, erro absoluto, ΔV, valor medido é superior ao valor real, você está cometendo um erro por excesso. Valor medido menor que o valor real, você já cometido um erro por falta. Ok? O valor verdadeiro ou aceito como verdadeiro, que é o VE, pode ser expresso matematicamente através da equação. Basicamente o que ele faz aí é uma reorganização dos termos de tal maneira que o valor VE ele deve ficar dentro dessa faixa ou desse intervalo aí, que seria o valor medido menos ΔV do lado esquerdo e o valor medido mais ΔV do lado direito, ok? Sempre que o seu valor real ou aceito como verdadeiro estiver dentro dessa faixa, significa que as medições que você realizou estão coerentes, ok? O erro absoluto também pode ser designado de limite superior do erro absoluto ou limite máximo do erro absoluto. Dependendo da bibliografia que você estiver consultando, você vai ver esse ΔV como sendo o erro absoluto, limite superior do erro absoluto ou ainda limite máximo do erro absoluto.
ok? Erro relativo, representado pela letra grega epsilon, ok? Epsilon, conforme está descrito aí na equação 5, nada mais é do que a diferença entre o delta, perdão, a razão entre o ΔV e o VE, né? Ele explicita isso no texto aí, ó. Relação entre o erro absoluto, ΔV, e o valor verdadeiro ou aceito como verdadeiro, VE, ok? Do ponto de vista prático, o que é que acontece, pessoal? Sempre que a diferença entre o valor medido e o valor real for muito pequena, ou seja, quando eles forem valores muito próximos, na hora que você for calcular o erro relativo, você pode fazer uso de qualquer um dos dois, tá? Por isso que ele coloca aí que quando a diferença entre ambos for muito pequena, pode-se considerar que o VE é igual ao VM, para fins de cálculo do erro relativo. Falando um pouquinho agora sobre o erro relativo percentual, é o epsilon, né? Só que com o subscrito do símbolo de porcentagem. O que acontece aí? Basicamente é o mesmo erro relativo descrito na equação 5, a diferença é que ele é expresso em percentual. Para isso, basta você multiplicar o resultado por 100, né? Aplicando esses conceitos de erros que foram apresentados anteriormente, se você estiver trabalhando com uma grandeza x qualquer e essa grandeza x depender de outras grandezas, como por exemplo a, b e c, o que é que vai acontecer? Se a grandeza x depende de a, b e c, nós podemos afirmar, isso está descrito aí na equação 7, que existe uma dependência que pode ser representada matematicamente através do conceito de função, né? O valor de x vai ser função dos valores das grandezas a, b e c. Nesse sentido, a equação 8 ela procura, sobre o ponto de vista do cálculo do erro, transcrever para uma equação matemática essa relação, né? Então, numa situação limite do qual deseja calcular o valor do ΔX, o que é que vai acontecer? ΔX sobre x deve ser menor ou igual a ΔA sobre A mais ΔB sobre B mais ΔC sobre C. Ou seja, a influência que as variáveis A, B e C têm sobre a variável x também será considerada como ponto de vista de erro, né? Qualquer erro associado à variável A, à variável B ou à variável C irá influenciar no erro associado à variável x qualquer. Partes por milhão. Esse conceito de partes por milhão basicamente é uma forma de apresentação de resultados comumente utilizada para expressar os resultados de medições de altíssima precisão. Quando você tem uma medição de altíssima precisão, ela vai estar associada a um instrumento que também tem uma altíssima precisão. Qual é o raciocínio? Se você deseja, por exemplo, se você deseja verificar se estão ocorrendo erros sistemáticos, conforme a gente viu na aula 1, uma das formas de você detectar isso aí é você realizando múltiplas medições, né, para verificar se ocorre erro entre elas. Como as medições são muito precisas, ainda que ocorra uma diferença entre elas, de valores entre elas, quando você fizer a diferença entre o valor medido e o valor real, você vai encontrar um número com muitas casas decimais, tá? E aí uma forma de você minimizar esse problema é o que ele está dizendo no próximo slide aí, ó. Ainda no que se refere a partes por milhão. Sua principal aplicabilidade consiste em sua utilização em valores percentuais muito pequenos. Conforme eu expliquei agora, né? A diferença entre os valores é muito pequena, consequentemente você tem um número, como resultado dessa diferença, você tem um número com muitas casas decimais. E aí o conceito de partes por milhão vai permitir que você possa expressar esses erros, porém num formato mais amigável à leitura, né? Basicamente, a conversão de valores percentuais para valores em ppm, ela segue basicamente duas metodologias básicas, né? A primeira é a utilização da regra de 3 simples, que está apresentada para vocês aí, ó. O exemplo fica mais claro de entender. 0,0005 é aquele detalhe que eu expliquei agora há pouco, né? Números com muitas casas decimais, né? Que não é tão interessante do ponto de vista da leitura. E aí, para tornar isso aí mais amigável, você pode converter isso para partes por milhão, né? Representado pelo ppm. Então o exemplo diz o seguinte: 0,005% equivale a quantas partes por milhão? Utilizando a metodologia que ele propôs aí, que é a aplicação de uma regra de 3 simples, você vai montar esse equacionamento que está apresentado aí no slide 14, né?
e vai resolver a regra de 3 simples. Fazendo meio vezes extremos, né, você vai obter que o x é igual a 5 ppm, ou seja, 5 partes por milhão. Então, sob o ponto de vista da leitura, ao invés de você dizer que o erro é 0,0005, você vai dizer que o erro associado à leitura é de 5 partes por milhão ou simplesmente 5 ppm. Okay? Além do emprego do cálculo através de uma regra de 3 simples, a segunda forma de você fazer isso é você trabalhar com esse segundo critério que ele diz aí, ó, multiplicar o valor expresso em percentagem por 10 à quarta, tá? Que é isso? Se você analisar o slide anterior, esse equacionamento aí, você pode fazer uma simplificação, cortando 2 zeros do numerador com 2 zeros do denominador. Cortando esses 2 zeros aí, você vai ficar no numerador com um número qualquer, que é o valor percentual, sendo que ao invés de ser multiplicado por 10 à sexta, né? Esse 10 à sexta porque trata-se de partes por milhão, basicamente você trabalharia com, uma vez que você cortou os zeros do numerador com os zeros do denominador, ficaria apenas 10 à quarta. Por isso que a outra metodologia ela é basicamente uma simplificação do anterior, na qual basicamente para converter de valor em percentagem para valor em ppm, você multiplica o número por 10 à quarta, tá? Conforme está apresentado no exemplo aí. Então 0,005 em partes por milhão, você multiplicando por 10 à quarta, você vai obter 10.000, né? Daria 5 ppm nesse exemplo aí. E na segunda situação, 0,00015%, ao converter para ppm, você vai fazer o quê? Conforme foi explicado agora, né? Basta você multiplicar por 10 à quarta e você já encontra diretamente o valor em partes por milhão, 1,5. Ainda em relação ao conceito de partes por milhão, existe também a situação contrária, né? Quando o número, embora menos usual, mas também pode se deparar com uma situação como essa, que seria, você tem o valor em partes por milhão e você deseja saber qual é o valor percentual que o originou. Então, basicamente seria a operação inversa do que a gente apresentou no exemplo anterior, né? Como se trata da operação inversa, ao invés de multiplicar, você vai fazer o quê? Você vai dividir, né? Por quanto? Por 10 à quarta. Nesse exemplo aí, 25 ppm dividindo por 10 à quarta, daria 0,0025. Seria o valor percentual que originou o valor de 25 ppm. Ok? Mais uma vez, a principal fonte de pesquisa foi o livro do Solon. Inclusive, os exemplos foram tirados de lá. Obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.